Fala, minha Amores, gente! estamos chegando para fazer a diferença na sua tarde, sim ou não? Sim. Sim ou talvez? Sim. Se não, fica Ou em casa. sim ou certeza? Se não, nem venho. É certeza verdade. que vai ser assim, fazer a diferença na sua tarde com muita alegria. Muito boa tarde. Final de semana passou, as baterias foram refeitas e é Opa. hora de enfrentar aqui uma semaninha que vai ser muito boa também. Muito boa para você, da gente para você. Verdade, hein? Tema de hoje muito importantíssimo, como sempre, né? A gente traz temas muito relevantes para a gente conversar. Digo conversar porque é daqui para lá, é de lá para cá, a sua interação, a sua participação. A gente vai falar da Arleide, Pastor Aleixo e você de casa sobre um tema que diz respeito não só aos pais, mas também aos avós e todos os cuidadores, que é a gente falar um pouquinho sobre as crianças, né? E a autoconfiança delas também, porque isso vai falar e muito na fase adulta dessa criança, não é mesmo? Ou seja, como desenvolver a autoconfiança ou a famosa Senso de dignidade. autoestima, o senso de existir com valor. Como é que os pais devem construir, a família devem construir esse ambiente? Esse assunto é determinante para a vida. Exatamente, para a vida e para todos os relacionamentos. A gente não pode menosprezar. Há muitos, mas muitos desdobramentos, porque a maneira como a gente se vê é a maneira como a gente vai tratar tudo, absolutamente. Verdade, hein? Então, e é dentro de casa que tudo isso começa, né? Por que eu falei dos avós, dos tios, dos cuidadores de uma forma geral? Porque Eles participam. são pessoas que participam, né? Todos, não é só o pai e mãe, claro, são os principais responsáveis pela educação, pelo cuidado da criança, mas quem está em volta também, às vezes algumas brincadeiras, né, que não deveriam ser feitas de forma alguma, nem ser chamadas de brincadeiras, né? Exato. Acabam sendo feitas, prejudicando esse autoestima da criança e leva para a vida toda. Isso é ruim. Brincadeira que só um ri, a gente chama de sadismo, né? Verdade. E é muito importante pensar nisso. É disso, então, que nós vamos falar no programa de hoje. Nós temos convidados, nós temos pessoas que vão, inclusive, compartilhar da própria experiência. Nós vamos pensar sobre cuidados, em especial no Na Prática. Mas está chegando para a gente também o hashtag de hoje com Lucas Nascimento. Fala, meus amigos, boa tarde para vocês. Boa tarde. Lucas. Boa semana, sempre muito bom juntinho com vocês Pra aqui. você Boa tarde, também. Lucas. Você foi uma criança amada, Lucas? Fui, Com autoestima? sim, Isso aí, dá para ver. mas tô aqui de olho no programa também. Vamos saber. Boa tarde para você também de casa que sempre tá juntinho com a gente aqui. Eu já vou adiantar o que a gente vai falar no hashtag. Eu vou falar sobre, no final de semana, pessoal, uma embarcação lá em Manaus saiu por lá e ela pegou fogo durante o seu trajeto. É muito comum que as pessoas utilizem esse meio de transporte para se locomover para cidades ali do interior. Ela pegou fogo numa madrugada, as buscas ainda continuam porque tem desaparecidos ainda. Eu vou trazer um pouco mais sobre isso. E também mudando, trazendo até uma outra atmosfera, falar um pouquinho sobre os lençóis maranhenses, porque agora oficialmente ele é patrimônio natural da humanidade pela Unesco. A gente vem trazendo um pouquinho mais o que precisa para isso acontecer. Não, eu sei que foram 27 candidaturas para lá. E o patrimônio natural escolhido foi os lençóis maranhenses. Legal, Ai, olha aí. aquilo é um abraço. maravilhoso. Temos algumas fotos também para poder ilustrar e poder mostrar. Qual de nós três você acha que já foi lá? Eu tenho Quem? aqui a Quem minha. será? Eu Quem tenho será? aqui, ó. Mas sim, você tem suspeita. uma escolha, uma escolha. É, só Uma só. viu? Porque o que eu ia dizer aqui, ó, eu acredito que a audiência lá, eu acredito que a audiência lá é grande, né? Então, leva a gente, por favor, né, pastor Aleixo? E quando você recebeu um convite para falar sobre família lá, sobre o seu programa, o consultório, você também pode indicar a pessoa. Verdade. Deixa eu levar meus amigos junto, né? Gente, não, vamos fazer então entre família aí, né? Gente, aquele é um paraíso, é uma coisa Aí, já dá a resposta. Já pensou que legal a gente fazendo um entre família lá, direto dos Lençóis Nas Maranhenses? águas claras, nas Que dunas isso. branquinhas, Eu acho descendo super aquelas justo. dunas A maravilhosas. gente espera o convite, viu? E não só Lençóis Maranhenses, né? Mas qualquer região linda do Brasil, aí chama a gente vai. Mas viu? se for lençóis, tô dentro. Opa, o foco agora é Lençóis. Ontem eu tava num... Hã? Não vi. Só que não era maranhense, era sim. no meu quarto. Mas era lençóis, mas era lençóis. Era Dia do só Maranhão, lençol, será? né? Tinha mais que isso, lençóis, Tá cobertores, bom, tudo. chega. Vamos fazer aquela pausa rápida que nós ficamos muito alegrinhos agora, pensando na possibilidade dos lençóis maranhenses. Vai Por ter. enquanto, é um sofá para cada um. Vai ter. Isso temos dito. Daqui a pouquinho a gente volta.
Olha a gente de volta por aqui na tela da TV Novo Tempo. Comecinho de semana, que coisa boa ter você acompanhando a gente o tempo todo, né? A Novo Tempo nem desliga aí na sua casa. É assim aí também? Oh, que bênção. Mas para quem está no trabalho, acompanha a gente pela internet também. Que bênção. Obrigado. YouTube, abraço pessoal que acompanha aí pelo YouTube, pelo aplicativo NT Play. Enfim, estamos aqui para começar esse programa que é a sua cara. Por quê? Feliz, bonito, alegre. Menino, como você está assertivo e dinâmico Puxa vida, hoje. coisa boa, né? É porque eu quero ir para os Lençóis Maranhenses. Ah, é isso. Vamos ver se a gente ganha quem está lá. Meus amores, então cheios de autoconfiança, como vocês veem, deve ser coisa lá de trás, né? Da infância, que foi fazendo a gente ser assim tão autoconfiantes que somos bonitos, alegres, Minha mãe incríveis, falou, maravilhosos. minha esposa também. Se Coisa existe que uma mãe pessoa fala. nesse mundo que eu acho que é autoconfiante, é o Abinal. Não é? O Abinal não é autoconfiante, então Ninguém não mais. sei, vamos redefinir o termo. Ele é cirurgião, ele é pintor, ele é arquiteto, ele acredita, ele confia. Ó, deixa eu falar que ontem não, final de semana, foi na sexta-feira chegou lá um móvel para cozinha, todo encaixotado, Quem né? montou? Aquele quebra-cabeça. Pronto, rapidinho, ontem de tarde montei, tá lá, gente. É desse, eu gosto, viu? É legal. E Eu você? monto, Nem olhei no mas eu YouTube. monto 2 móveis e vi que no molde era um, porque sobrou tanta peça. Sobraram alguns parafusos, eu confesso, mas acho que veio a mais mesmo, viu? Alguns parafusos vieram a mais ali, tenho certeza, porque não tinha onde colocar mais. O que sobra lá, falta aqui. Brincadeira. É isso, acho que é isso. Acho que eles vão dar a mais já poder apertar em alguns outros lugarzinhos aí, né? Olha, caro cliente, caso queira apertar os seus ou né, acrescentar os que faltam aí. ó. Pronto, tá tudo Então, gente, certo. vamos à pergunta do dia. Localiza Vamos a lá. pergunta do dia que você vai responder pra Encontrada gente no já. nosso WhatsApp 983-150249. Então conta pra gente aí, manda nesse WhatsApp como anda a autoestima, a autoconfiança, né, do seu filho, dos seus netos, dos seus sobrinhos, né? Então conta pra gente aí, manda aqui no WhatsApp como anda esse autoconhecimento, autoestima, né, dos seus filhos, netos. O que você tem feito para melhorar? O que você tem feito para melhorar essa autoconfiança deles? Para a criança se sentir amada, exatamente, como para se pertencendo a sentir um- fortalecida na construção que se dá agora, nos primeiros anos da vida, da existência, não é, Aleixo? Uma identidade fragmentada, ela é muito perigosa. Ela é dolorosa, né? Dolorosa. E quantas coisas, quantos desafios uma criança tem que enfrentar? Socialização, aquele mundo de escolas, aquelas confianças, aquelas provas, o próprio desenvolvimento. Isso é muito Se importante. sentir competente na vida, né? Uau! E é tudo muito novo para eles. O que a gente fala, principalmente adultos mais velhos, eles entendem como sendo uma grande realidade, Claro. né? Porque o que eles conhecem do mundo, muitas vezes é aquilo que a gente passa para eles, né? Se é passado informações negativas a respeito deles, é isso que eles vão levar para a vida até que descobrem, opa, não era bem assim que, como diziam para mim, né? E às vezes pode ser Dá um tarde, trabalho né? até lá, né? Puxa Mas é vida. possível, peraí, é possível. Mas hoje a gente vai falar, enquanto crianças, o que a gente faz para construir essa autoestima, esse senso de valor próprio. Tem Lençóis Maranhenses, tem fogo em alto mar, não sei como que ele vai explicar esse negócio aí, de um incêndio no meio da água, mas o hashtag vai trazer tudo isso aí. Vamos lá, as buscas por desaparecidos continuam depois de um barco pegar fogo no Rio Negro, isso em Manaus. Isso aconteceu na madrugada do último sábado. A embarcação, só para a gente poder entender, ela saiu do porto de Manaus e estava a caminho do município de Santa Isabel do Rio Negro, que fica ali no interior do estado. Tudo aconteceu nas proximidades da comunidade Santa Maria e, ao todo, segundo o governo, 58 pessoas foram resgatadas e 4 mortes confirmadas. A gente tem uma foto a gente poder colocar aqui para a gente poder ver o barco. Ele pegou fogo lá, eles começaram durante a própria madrugada ainda a tentar apagar. Algumas pessoas tiveram que pular na água para poder fugir do fogo. Agora é o seguinte, segundo os relatos dos que foram resgatados, as chamas se alastraram ainda na madrugada e causou a interrupção do fornecimento do maquinário. Por conta disso, as luzes foram apagadas, eles ficaram nessa escuridão, imagina, no meio do nada ali, no meio do rio, só mata por ali. A viagem de barco, é legal a gente até contextualizar, ela acaba sendo muito comum para a realidade deles. É o meio de chegar a algumas cidades, tem viagem que pode levar algumas horas. Nesse caso,
ia levar dias, porque é o seguinte, saiu na sexta, a previsão é chegar hoje pela manhã. Então é o trajeto que muitos fazem utilizando este meio de transporte. Então as buscas ainda continuam com relação a isso, e tem a informação de que 5 pessoas estão desaparecidas e continuam ainda as buscas. Ali no local foi feito por próximo, mas eles não encontraram, não tiveram respostas com relação a isso. Mas a informação do governo é de que 58 pessoas foram resgatadas, né, com essa embarcação. Então a gente, até por isso que eu falei, para poder contextualizar um pouco sobre isso, é que o meio de transporte do pessoal por ali é o barco. Poder utilizar o rio, chegar em outras cidades, nesse caso chegaria hoje pela manhã, então leva assim um certo tempo para poder se locomover e chegar até um outro local. Aqui a gente acaba tendo ônibus, algum outro tipo de transporte, só que o barco por lá acaba sendo muito mais utilizado. Bem dito, né? Como a gente noticia tragédias, acidentes na via urbana, ali também o trânsito marítimo é dessa maneira. Quando acontece um acidente, nós temos esse tipo de notícia, mas graças a Deus que são mais os resgatados do que os mortos, mas infelizmente pelos mortos, nossa solidariedade às famílias, nossas condolências, e que essas pessoas que estão desaparecidas sejam encontradas pela misericórdia de Deus. E é uma região que acompanha bastante a TV Novo Tempo também, né? Muitos ribeirinhos ali, a gente sabe que acompanham a gente, tem aquela antena, né? A parabólica para receber o sinal. Então, um abraço a todos que acompanham a gente e fica aqui as nossas orações também, né? Em prol dessas famílias. Certa vez eu cheguei em Manaus e precisava ir para uma cidade ali, que nesse momento eu esqueço o nome, é distante, e não tinha voo. E foi necessário que contratássemos um barco para sairmos até o local onde aconteceria o evento. E eu saí por volta das 6 da tarde, eu, o barqueiro e um pastor que me acompanhou naquela viagem, e nós chegamos lá de madrugada. Então, assim, é muito novo para a gente. Cortar aquele rio, um Solimões da vida, na escuridão, você não sabe para onde você está sendo guiado, senão as águas só te levando. Mas o barqueiro conhece tudo, pela iluminação daqui, pelo lugarejo da colar, pela posição da estrela. E para a gente é muito novo e, de fato, extremamente desafiador. Foi uma experiência inesquecível para mim. Chegamos lá de madrugada, sãos e salvos, como vocês podem ver, graças a Deus. É desafiador. Eu lembro que até numa outra oportunidade também trazendo um material para a gente, para Entre Família, o barqueiro estava comunicando, falando para a gente como é que ele fazia. A gente vai mais pelo canto aqui, mais próximo à borda aqui, porque a correnteza ela vem menor, eu consigo navegar com mais rapidez. Então, eles conhecem bastante com essa relação. A gente vê que, no meu caso, é um mundo completamente diferente, é uma realidade totalmente diferente, mas encantadora assim mesmo. A gente segue, lógico, de olho aqui nas informações e a gente traz as informações, as atualizações sobre isso também aqui no hashtag. Mudando agora um pouco de assunto, pessoal, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é oficialmente o Patrimônio Natural da Humanidade. Isso foi declarado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Eu queria que vocês conferissem agora umas fotos comigo, inclusive são de alguns amigos que inclusive já participaram aqui do Entre Família, contando um pouco mais sobre as viagens deles. E eu trouxe algumas fotos que eles fizeram durante uma das suas gravações lá nos Lençóis Maranhenses. Aí você acompanha um pouco. A Darlene falou também que gosta bastante, super encantada com esse lugar. E não é para menos, não é para menos. É um dos lugares mais lindos que eu já conheci, dos mais lindos e surpreendentes. Maravilhoso. Você tem uma noção, o parque ele conta com uma área de 155 mil hectares. Ele está inserido em uma zona de transição dos biomas do Cerrado, da Caatinga e também da Amazônia. O selo da Unesco ele foi dado porque os lençóis maranhenses eles cumpriram todos os requisitos que valoriza a importância ambiental dos lugares e a necessidade de sua preservação. Um dos lugares únicos no mundo, foi assim que eles declararam até durante essa cerimônia para eleger qual receberia esse selo. E ao todo foram avaliados 27 candidaturas de vários lugares no mundo, entre a cultura, naturais e também mista. Com esse título, os lençóis maranhenses devem receber mais atenção para a preservação dos seus recursos naturais e também com relação à biodiversidade. Acredito que não é para menos, acho que estava na hora de receber realmente esse título. Esse reconhecimento, né? E muito importante porque ele atrai uma atenção importante para o Maranhão, que enfrenta muitas dificuldades e tal. E ela vem em boa hora, né? Porque isso gera uma notoriedade, há uma abertura de turismo. E na boa, o Brasil é lindo. É lindo.
Lindo. É lindo. E essa paisagem, ela se modifica. Se você for lá hoje, não é exatamente como nós estamos vendo nessas fotos, né? O vento, as águas, elas se modificam. Meio-dia, o sol escaldante, mas as areias não aquecem. É água doce, né, Isso que eu ia gente? É a minha dizer, água paixão doce, aqui, ó, né? água doce. Eu não estaria assim falando se fosse água salgada. Eu diria, é lindo, mas lindo é quando é água doce. Mas é linda. Mas é isso, pessoal. Excelente. Terminando esse momento aqui muito bem, trazendo um pouquinho aqui de São Luís do Maranhão, trazendo um pouquinho mais sobre o Maranhão, trazendo sobre os lençóis maranhenses. A gente vai descobrindo juntos um pouco mais desse Brasil que tem tanto a oferecer, tantos lugares legais para visitar. E fica aí nessa, quem sabe, a gente pensar em desenvolver um Entre Família lá. Já pensou? Eu acho que tem uma galera que quer topar tranquilamente isso daí. É Eu isso. sei que tem vários ouvintes da rádio, inclusive tem uma ouvinte que sempre participava e mandava foto, né? Bem pertinho da casa dela, os lençóis maranhenses. Então fica o convite aqui. Ela não me convidou, mas o pessoal da TV acho que vai convidar. Fica o viu? convite que você está fazendo. Fica o convite aqui para eu ir lá, tá? Pra gente ir lá, né? É igual eu chegava algum sábado, mas né, na eu igreja. quero- Ele me convida para almoçar, Pra almoçar, na tua... em te primeiro convido lugar. para almoçar Mas na tua olha casa. só, quando o Entre Família começou, eles fizeram temporada de Natal e Ano Novo na Cidade Luz. Foi. Vou jogar. Eles fizeram passeios de balão, Teve. de tirolesa, Paraquedas, teve paraquedas. o Precisa Cris ver. pulou. Não sei o que mudou de lá para cá. Mas você gravou uma reportagem de Guararema, que eu sei. Foi em Guararema. Mas Guararema é minha casa. Eu queria lençóis. Lençóis, diretora. Depois dessa eu vou embora. Obrigada, Luquinha. Até Valeu, mais, tchau, Lucas. tchau. Ô, Lucas. Pro escritório, hein? Vai pro lençóis, não. Não. Vitória. O Lucas tá meio colegial, né? Você viu? Ó, colegial, que legal, hein? School, Aham, muito bem. Vamos então ao tema de hoje? Vamos lá, vamos falar sobre esse tema tão importante, né? Falar sobre a autoconfiança das crianças. E eu até pergunto para vocês, né? Pra gente aqui, sobre essa autoconfiança, quando que ela começa? Começa dos pais para os filhos? Ou os filhos devem desenvolver isso através de um certo momento da vida? Nós somos estritamente seres biopsicossociais. Nós somos seres nascidos em existência para nos relacionarmos. Portanto, não tem nada de estranho que a gente identifique que para nós nos entendermos foi alguém à nossa volta que nos deu essa compreensão de nós mesmos. Uma criança, ela vem ao mundo com com pouco conhecimento, se podemos dizer assim, porque ela vem sim com uma informação genética, ela vem com a informação da vida intrauterina, existe, está posto. Mas o desenvolvimento disso e a concepção de que ela é um ser, é um indivíduo, só vai se dar a partir da linguagem. Quem nos constitui, na verdade, é a linguagem. Nós nos diferenciamos dos animais justamente por sermos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, e é a linguagem que nos qualifica para sermos quem nós somos, o tipo de indivíduo que nós somos. Então, na linguagem dos que estão à nossa volta, vem o saber sobre mim. Eu soube de mim a partir do que eu ouvi, do que eu percebi, obviamente, mas isso vem da linguagem à minha volta. Portanto, isso para dizer que como se faz uma criança autoconfiante, que se perceba com valor próprio, foi porque alguém disse para ela. E a maneira mais objetiva ou inicial de se dizer para uma criança que ela tem valor, que ela é amada, é a linguagem não verbal, do olhar, por exemplo, da mãe ou do pai, mas especialmente da mãe, no ato da amamentação, por exemplo, de alimentar, o olhar é se sentir percebido, depois vem a fala do que você diz sobre essa criança, e daí nós vamos nos desenvolvendo a partir dessa escuta, dessa percepção de que nós existimos para o outro que me diz se eu sou mal, se eu sou bom, se eu venho em amor ou não, entende? Então, é nesse contexto que a gente vai se identificar com habilidades ou não. Até, pastor Alexandre, eu vi muitas vezes dizer que a criança ela é como se fosse um livro com páginas em branco e a gente vai ajudar a escrever a história dela. É real isso? Tem fundamento? É real pelo que falou e não é real pelo que não falou. Porque temos uma história a ser construída a partir do nascimento, mas trazemos uma carga. Todos nós trazemos uma carga. Da lei mencionou aí. Temos uma carga genética com a qual nós vamos nos relacionar. Ela não é determinista, mas você vai se relacionar com ela o tempo todo. Ela gera facilidades e gera dificuldades. Mas nós temos uma natureza caída. Então não vem em branco. Já vem com um monte de pecado escrito. E vamos lidar exatamente com isso. Isso é tremendamente importante para não transformar autoconfiança, autoestima em egolatria.
E essa é uma resposta muito comum do mundo. Você pode, a despeito do outro. Agora, essa afirmação, conforme foi construída, eu sou. Para o outro, a gente precisa falar a cada 3 minutos. O que eu sou, a minha importância, ela está diretamente relacionada ao que eu produzo em alguém e não como eu consumo alguém. E isso é uma coisa muito importante para ser construída. Uma coisa que eu acho muito interessante de falar é que a autoestima, a autoconfiança, o senso de dignidade e integridade, ele está diretamente conectado a uma ideia de amanhã. Você pega uma criança no desenvolvimento dela, ela tem que se ver numa prospecção. Isso é muito importante. Criança que não prospecta é uma criança que está sujeita a muita coisa. E quando eu falo prospecção, é você chegar para um menino de 9 anos e falar assim, onde você estará daqui a 10 anos? Ele pode não fazer um desenho total, mas ele se vê em uma situação daqui a 10 anos. Bem, ele está na faculdade, ele vai estar na NASA, ele vai ser bombeiro, mas se isso não está acontecendo com ele, aí é um sinal de alerta, muito importante. O que é importante também, que eu vejo, é a gente dar o devido valor para as pequenas conquistas, né, que a criança vai adquirindo ao longo da vida. E outro ponto é não fazer comparações também, né? Ah, mas seu primo não sei o quê, ah, mas o fulano não sei o quê e você assim. Então, comparações não são... O que você acha, Vai te Darlene? colocar sempre num lugar de desvantagem, né? Sim. Se você compara com o outro, dizendo do outro ser melhor e que você deva se espelhar nele, isso acontece muitas vezes entre irmãos. Olha o seu irmão mais velho, olha o seu irmão, a sua irmã não faz isso. Isso não traz boa luz sobre os filhos, muito pelo contrário. Há uma diferença de um pai e uma mãe dizer para o filho, que lindo, você está lindo, filho. Outra hora é dizer assim, ah, sai daqui. Sai do meu... Vai, para, me deixa, me larga. Nunca tem... O reconhecimento dessa criança para esta outra vai ser completamente diferente, né? De aceitação ou de rejeição. Bom, nós vamos conversar ainda bastante sobre esse assunto e a gente espera você na continuidade dele. Faz a sua pergunta, traz como é para você esse tema. Você lembra do que seus pais lhe diziam, seus avós, seus tios, as pessoas que se envolviam com você no ambiente, a respeito do que você pensa de você ao longo da vida, tem a ver com o que você ouviu? Conta de você e conta como você tem feito diferente na vida dos seus filhos. Faz pergunta também, manda pra gente. Vamos parar para o nosso intervalo, mas é o tempo de você ligar, por exemplo, e pedir a revista Mente Feliz. Assim, que você que tem uma autoestima prejudicada, vamos dizer assim, pode ser aí uma alavanca para você mudar essa história. Pede a sua revista Mente Feliz, no número 0 operadora 12 21 27 31 21. É o tempo do intervalo para você fazer isso. Até já. Promessa dada e a promessa foi cumprida aí na linha, falou que era rápido e é mesmo. E você? Já se hidratou? Bebeu água? Está com o telefone na mão? Fica perto dele aí, porque a gente vai falar com você e te chamar para muitas coisas. Para falar sobre a revista, para mandar a sua interação. E o programa segue agora com uma entrevista que você não pode perder, que é muito importante. Darlene já foi para lá, no espaço preferido dela, que é o espaço da cozinha. E ela vai fazer uma entrevista, olha aí. Obrigada, Aleixo. E é o chazinho da tarde, é a hora de a gente receber visita com o chazinho, que a gente dedica a você também esse momento para ser bem íntimo aqui entre a gente, falando de autoestima das crianças, de a percepção de existir com valor, de ser amado. Aí eu recebo aqui a Cláudia Kaulhofer. Acertei seu sobrenome? Sim. A Cláudia é brasileira, casada com um americano, tem 3 filhas, 3 filhos, sendo 2 meninas e um menino. É isso. Cláudia, em que momento você se deu conta de que precisava trabalhar a autoestima das meninas? Dos meninos, enfim. Então, a minha filha do meio, a Ágata, ela tinha 4 anos e meio. Ela chegou para mim quase chorando e falou assim, mamãe, por que eu tenho o cabelo cacheado? E aquilo eu já estranhei, ela de 4 anos e meio perguntando sobre o cabelo. E eu falei assim, porque é uma mistura do cabelo da mamãe, que é cacheado, com o cabelo do papai, que é liso. E o seu cabelo é muito lindo. Aí ela falou assim para mim, chorando, mas eu não quero ter os meus cabelos cacheados. Aí eu falei assim, por que não, minha filha? Aquilo com ela já chorando. Porque minha amiguinha falou que eu não sou princesa porque eu não tenho cabelo liso e loiro. Então, quando ela falou aquilo para mim, eu como mãe, doeu a minha alma, ver que minha filha já estava tão pequenininha, já estava com baixa autoestima. Ela já não gostava do cabelo dela. E eu continuei falando, né, que o cabelo dela era muito lindo, mas só com palavras não resolveu, Darlene. Ela continuou chorando e falou que não queria ter os cabelos cacheados.
E aí eu falei, meu Deus, me ajuda, porque eu vou precisar trabalhar a autoestima da minha filha. Eu não vou permitir que ela cresça com baixa autoestima. E até porque eu passei pelo mesmo problema que ela. Quando eu tinha 7 anos de idade, estava no prézinho escolar, meus amiguinhos falavam que meu cabelo era feio, que era cabelo duro, que era cabelo de bombril. Então, só quem já passou por isso, né, que sentiu essa dor, e eu passei mais de 30 anos da minha vida não me aceitando, não gostando do meu cabelo, eu falei, eu jamais, como mãe, vou permitir que a minha filha cresça com essa baixa autoestima. E isso é alguma coisa que certamente muita gente ali de casa se identifica, e eu te ouvindo dizer sobre a sua experiência também, lembro da minha. Na minha casa, todos têm cabelos lisérrimos, se posso dizer assim. Minha mãe, descendente de índio, cabocla, meu pai, de portugueses, branco, de cabelos claros. Meus irmãos, um moreninho, outro branquinho, também de cabelos lisos. Eu, a terceira filha, com cabelos também cacheados, encaracolados, e crespos, na verdade, crespos. E a minha mãe, ela tinha essa cobrança, e não era por ela, era uma geração de pais, de mães, de pessoas que queriam esconder a origem, né, do ser negro ou de ser, enfim, cuidando do cabelo para não sofrer também, para não sofrer bullying. Só que nisso praticava bullying também, né? E uma vez a minha mãe falou assim, menina, tu é tão ruim que é a única que não tem cabelo liso nessa casa. Mamãe... Enfim, mas essa é uma experiência que certamente toca muita gente ali em casa. E aí você começou a trabalhar a partir do bullying que a sua filha sofria. Isso, aí eu na verdade, eu orei. Eu falei, meu Deus, me ajuda, o que eu vou fazer para ajudar a minha filha? E ela era muito novinha ainda, com 4 anos e meio, então eu tinha que usar a forma lúdica, porque só falar não resolvia. E os americanos, eles incentivam muito a questão da leitura, de livros, e os meus filhos sempre gostaram muito, né, desde pequenininho, com os livros. E aí eu orei, assim, quando eu acordei, Deus falou assim na minha mente, escreve um livro. E eu falei, pronto, vou escrever um livro, vou contar a história dela e da irmãzinha dela. Elas vão ser protagonistas da história, vão ser as princesas encaracoladas, onde eu vou enfatizar, né, a importância, né, de ter o cabelo cacheado, cabelo crespo, cabelo cacheado. E eu falei, eu tenho certeza que quando ela se vê nesse livro, ela vai se sentir representada e ela vai, então, começar a gostar do cabelo dela. Aí é que está a questão. As amiguinhas diziam para ela que ela não era princesa, porque não existe princesa de cabelo cacheado. Ou seja, não há uma representação disso no vídeo, nos contos de fadas, nas historinhas que se contam para as crianças. Até mesmo quando a gente vai representar histórias bíblicas, precisa ter esse cuidado da diversidade também ali aparecer, como de fato era assim, né? O que a gente pode entender da região em que as histórias acontecem. E isso repercutiu positivamente para sua filha? Quando ela teve contato com o livro, o que veio a seguir? Nossa, foi muito positivo, porque eu fiz uma surpresa para ela, né? Aí eu encontrei a ilustradora, a Aline Scheffer, que é maravilhosa. E aí, quando o livro ficou pronto, que eu recebi em casa, eu falei assim, Agatha, vamos ler um livro, a mãe tem um livro novo para você. Aí, quando ela viu o Darlete, ela pegou o livro e falou assim, essa é você, Alice. Mamãe, essa sou eu sou uma princesa do cabelo cacheado. Aí, na mesma hora, o olhinho dela, ela sorriu com os olhos, né? E ela ficou passando a mão no cabelo. E a Alice também menorzinha, já veio, ai, meu cabelo é lindo. Aí elas começaram a folhear o livro, né? E cada página, nossa, olha que lindo, olha que lindo. Aí tem uma página que coloca lacinho no cabelo, tem uma página que ela se olha no espelho e se sente uma princesa de verdade. Então, aquilo para mim foi gratificante. Eu falei assim, nossa, valeu a pena. A minha filha já vai ter autoestima agora. Ó, deixa eu mostrar aqui rapidinho, ó, as duas meninas. Você tem 3 filhos, mas aqui foi direcionado às meninas, né? E aí ela vai contando essa história com os o dia a dia nosso, né? Mostra a família americana, o papai eu brasileiro, o papai americano. Que gracinha. Isso faz tanta diferença para a criança se enxergar aqui, vindo especialmente do cuidado da mãe. Essa é a parte que eu falei, Darlene, que inclusive as crianças, quando elas leem esse livro, elas gostam muito dessa página, que elas se olham no espelho e se sentem uma princesa de verdade com os cabelos cacheados. Que graça! Como ela passou então a se comportar a partir de agora na escola, quando praticaram bullying com ela de uma próxima vez, como é que ela se encontrou? Então, na verdade, se posicionou. Na verdade, ela é conhecida lá na escola agora, né? Como a princesa encaracolada. Fiz contação do livro, né, para as crianças. A gente fez um trabalho pedagógico. E ela canta a musiquinha também do cabelo cacheado. Ela, a Alice, que é a caçula então, ela já é autoestima em pessoa. E o cabelo dela é mais cacheadinho ainda. Ela olha no espelho e fala assim, mamãe, como o meu cacho é bonito. Olha como o meu cabelo é lindo. Você não mandou foto aqui para a produção das meninas?
Ai, a gente, daqui a pouquinho, nem que seja até o fim Tá. do programa, a gente pega uma Tá foto, bom, que agora eu então. fiquei curiosa. É. E elas dedicaram aqui pra mim, Isso, gente. com O livro tá amor, ó. dedicado. With Love Agatha, Agatha With Love e Alice. Alice, querida Darleide. Ah, que bonitinho. Obrigada, meu amor. E parabéns. Você falando aí do cabelo, dos cachinhos, a gente vai ainda no programa de hoje ter aqui uma modelo com seus cachinhos e nós vamos pensar sobre como, ou aprender a como lidar com esses cachos para que a gente valorize esse cabelo e não mais alimentemos essa ideia de que esse cabelo precisa ser mudado, precisa ser alisado, mas ter o encontro com o seu cabelo originalmente e a beleza que ele carrega, ainda no programa de hoje. E o que mais, como é que a gente, e você enquanto mãe, tendo visto a mudança no comportamento da sua filha, e você dizia que ela autoestima em pessoa, mudou lá na escola o jeito como as colegas a tratavam? Ou a Mudou. tratam? Sim, mudou na escola, principalmente quando viram o livro, né? Elas ficaram encantados, mas também, assim, uma parte que eles mais gostam do livro é a questão que eu falo sobre todas as crianças têm a sua beleza única, Uhum. que Deus nos criou de maneira diferente. Então, a importância desse livro é ensinar. É claro que eu enfatizo a criança que tem um cabelo crespo, que tem um cabelo cacheado, que é a criança que mais sofre bullying. Mas a mensagem principal do livro é ensinar que Deus nos criou cada criança de maneira diferente, de maneira única Aqui, e ó. especial. E essa é a parte aqui que as crianças gostam muito, ou seja, elas se identificam no livro. Ah, Uhum. essa sou eu, tenho um cabelo liso e loiro. Essa sou eu que tenho um cabelo mais crespo. Essa sou eu que sou ruivinha. Essa sou eu que tenho um cabelo ondulado. Essa outra sou eu, japonesinha, com cabelo liso. Então, assim, é muito lindo a criança, ela lê o livro e ela se identifica, ela se sente representada. E ela ela fala, não, cada um tem o seu cabelo bonito. Cada criança, o cabelo é diferente, mas é bonito. Então, essa é a mensagem, sabe, que o livro quer passar. Não fazer bullying com um amiguinho que tem um cabelo diferente do seu. Muito pelo contrário, respeite a diferença. Elogie o cabelo do seu amiguinho. Ache lindo quem tem um cabelo cacheado, quem tem um cabelo liso. Os né? pais, os professores, enfim, mas vamos pensar aqui no ambiente familiar, fazer colagens, recortes, pesquisas, brincar com isso, como numa pesquisa para a criança identificar outros cabelos, outros formatos de rosto, formatos de olho, para a criança se entender para além dela mesma, né? Que há outras pessoas diferentes, nacionalidades diferentes, línguas diferentes, e assim a gente vai inserindo essa criança no mundo mais ampliado, mas sem perder, na construção da sua identidade. Muito obrigada por isso, viu? Parabéns nada. por esse trabalho, mas fica aqui com a gente. Robson Aleixo, devolvo para você. É interessante a gente pensar, mais que interessante, é muito importante a gente pensar de como a gente tem que se antecipar e combater um mal que vai te afetar de qualquer jeito. É uma construção de dois termos que aconteceu ali. Um é a gente falar do bullying, que é uma ação contra alguém que não tem todas as ferramentas para se defender. E tem um outro nome do que aconteceu aí, porque é um complexo de superioridade étnica. O nome disso é racismo. Não dá para enfiar racismo embaixo do tapete, ele vai sair de lá. E ele vai afetar as crianças. Eu sou pai de 2 meninas e as perguntas precisam ser respondidas satisfatoriamente e levá-las a ter instrumentação para enfrentar isso. E esse material é fantástico. Mas falando em material também, se a gente for pensar em dados, por exemplo, você já ouviu aqui muitas vezes de que no Brasil a gente tem índices altíssimos de chegar a ter título mundial em ansiedade. Mas a ansiedade, ela é causa de muita coisa e, obviamente, ela é a consequência de outras. Essa construção, esse saber sobre emoção, ele não é uma brincadeira, porque isso está determinando como que é um adulto, como se a gente se desenvolve, como a gente enfrenta emprego, como a gente enfrenta adversidades na vida, como a gente tem uma mente feliz. Eu vou me levantar para que você pare e pense de novo sobre essa necessidade. Pensar emoções é pensar a vida. Pensar emoções é pensar o caminhar e como a gente se relaciona com todas as pessoas. Pensar emoções é pensar futuro. Pensar emoções, conhecer sobre emoções é se tornar um ser humano mais apto a ser alguém que discipula, alguém que representa Deus. Deus se glorifica com o nosso equilíbrio emocional, porque Ele assim nos fez. A revista Esperança Mente Feliz tem todos esses objetivos ao falar com você, de você. E esse diálogo a partir de alguém que se aprofundou nessa especialidade, ele é um presente para a gente. A revista Esperança foi preparada de forma didática e ilustrativa, sem perder a profundidade, para que ela saia daqui da Novo Tempo e chegue
até a sua casa e encontre aí as perguntas que certamente você ou está fazendo agora ou vai fazer em algum momento. É só ligar, simples assim. Você pega o seu telefone, lembra que eu falei para você pegar o telefone? Você pega o telefone e disca, liga aqui, falando conosco na Escola Bíblica da Novo Tempo, e a Escola Bíblica vai te pegar alguns dados para que te envie a revista gratuitamente, exatamente. Ela não vai de graça porque ela tem pouco valor, ela vai de graça porque você tem muito valor. Então, nós fazemos questão de que ela chegue até você, você espera um pouquinho que o carteiro te leva aí, ele vai entregar para você a revista Esperança Mente Feliz, e ela é tremendamente importante, inclusive para você conversar com a sua família, com seus filhos sobre esse assunto, abrir a revista, ela é ilustrada, é feita em forma de perguntas e respostas, ela dá uma atividade de família muito boa. Você tem a sua lá, né, Abidão? Tenho a minha, já está sendo estudada. Gente, revista maravilhosa. Não pediu ainda? Peça sua. 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Tem o WhatsApp também, viu? Aquele WhatsApp fácil para você já mandar. Eu quero minha revista. Pronto. Vai chegar aí na sua casa também, tá? 129 8244 4449. Importantíssimo isso, hein? O que é importante também é ter a sua participação, ter você interagindo com a gente aqui no WhatsApp do Entre Família. Esse WhatsApp que não para, hein? Tá aqui, ó, tem até foto também. Ó, hoje nem pedi foto, já mandaram. O pessoal é fera demais, hein? Aqui a participação da Sara Manuela, que é de Jaboatão dos Guararapes. E ela fala o seguinte, ó, sempre falo para os meus filhos como são importantes para nós, os seus pais e também para Deus. Importantíssimo, né? Se sentirem amados, acolhidos dentro de casa e o principal de tudo, saber que eles são amados por Deus, o Criador de todo o universo. Gente, isso é sensacional, né? Talvez alguém que está nos acompanhando agora não teve aí todo esse apoio, esse carinho, esse amor dos pais, mas tem um pai que nunca te abandonou. E é desse pai que você tem que falar para os seus filhos também, através do seu exemplo e através também do que você tem aprendido desse Deus amoroso, não é mesmo, Darleide? Os pais são, digamos, operadores da lei. O que eles dizem são a verdade para uma criança. Se o pai e a mãe dizem você tem valor, você é amado, a criança não vai duvidar. Mas quando a gente deixa brechas para a criança pensar em não ser amada, ali se instala um sofrimento para a vida. Eu volto aqui com a Cláudia. E, Cláudia, enquanto mãe que lidou com este assunto com tanta inteligência e com quem foi buscar sabedoria em Deus para fazer esse enfrentamento ao racismo, a essa diferença vista como algo menor para suas filhas. O que você diz para os pais ali de casa? Então, os pais, eles têm que observar a questão do comportamento dos filhos. Porque eu observei o jeito que ela veio falar comigo, chorando, a vozinha dela é diferente. E eu falei, isso não está certo. Então, acho que os pais, quando o filho passa por bullying, tem que ir na escola, conversar com a professora, conversar com a diretora. Claro que conversa primeiro com a criança de uma forma acolhedora, uma forma amável, respeitosa. Ouça a sua criança, não começa a fazer julgamento, não começa a xingar o filho, não. Ouça, veja o que aconteceu certinho, né? Vá lá na escola, conversa com a professora, conversa com a diretora da escola, porque com certeza tem um meio pedagógico para eles conversarem com os outros alunos, né? Trabalharem de forma pedagógica esse assunto que é muito importante. Certamente. Você continua aqui com a gente? Continua. Olha, ela valorizou a relação família-escola, e especialmente a relação dos pais com esta criança que chega em casa com essa demanda de sofrimento, de ter se sentido de alguma forma desmerecida, seja por ser gorda, seja por ser muito magra, seja por ter cabelo diferente, seja pela cor da pele, seja por qual motivo for. Lá em casa, no meu caso com minha filha, que minha filha era muito magrinha e ela chegava em casa em sofrimento, né? Mas nós pais precisamos estar muito conectados ao coração dos filhos, porque se os outros rejeitarem nossos filhos, mas se eles forem aceitos e amados em casa, quando aquelas portas de casa se abrirem, eles forem de novo encarar a vida, eles vão com peito de aço, porque eles são amados em casa. Nós vamos, depois do intervalo, ver cuidados com cabelos cacheados. Fica com a gente, até já. Amores, aí do outro lado,
quem que ligou para o 0 operadora 12 21 27 31 21 e pediu a revista Mente Feliz? Quem? Me conta tudinho. Gente, vocês sabem que o pastor Aleixo é o homem das frases, né? Do conteúdo todo e das frases. Eu achei maravilhosa uma delas hoje, quando ele diz assim, não é porque vai de graça que não tem valor. É você quem tem muito valor. Menino, olha, vai entrar para o Guinness das frases muito benditas. Eu ando De bem tão bom. acompanhado, né, Adelaide? Eu ando bem acompanhado. Deve ser por isso, né, pastor? Com certeza. Então, meus amores, liga pra gente no 12 21 27 31 21 e eu continuo por aqui com a Cláudia Carhofer. Como é que as pessoas têm acesso a esse material, Cláudia, caso queiram? Então, eu vou fazer a segunda edição do livro agora. Olha, já esgotou, que Já. sucesso! Então, estou muito feliz. Vou fazer na minha cidade, em Belo Horizonte, Minas Gerais, dia 8 de agosto, às 18 horas. Quem estiver em Minas, Que puder ir lá me legal. prestigiar, na livraria Leitura do BH Shopping. E aí pode adquirir também comigo. Meu Instagram é @escritora Cláudia Carhofer. Ali. @escritora Cláudia Carhofer. Tá ali no vídeo, muito bem. Agora é aquele momento em que nós vamos saber melhor sobre os cuidados com cabelos cacheados. E menina, tem duas meninas lindíssimas com seus cachos maravilhosos, né, Abinal e Aleixo? Verdade. Ô, Darlede, eu até estava comentando ali que até hoje eu não sei que tipo de cabelo que é o meu, viu? Não sei. A minha irmã tem um cabelo cacheadinho, né, tal. Minha mãe tem o cabelo liso. Minha irmã, cabelo cacheadinho. Meu pai não tem cabelo, daí não sei como é que é o dele, né? Mas o meu, quando era pequeno, nossa, era sempre para trás, assim, penteadinho, né? E ele crescia assim, ó, puf, né? Uau. E aí, até para tomar banho, batia aqui, escorria e não... Pastor Aleixo, O seu meninas cabelo têm uma... é um cabelo abináutico. Afinal, É pronto, seu, né? é Único, seu, né, ele pastor é Aleixo? único. Perfeito, gostei. Ô, pastor Aleixo. Agora, para isso, tem que saber o que eu passo, né? Porque eu uso e aquele também tem shampoo 10 em 1, que desde lavar o carro até o cabelo, o cachorro, tudo, né? Pergunta para Eliane. Pastor, É verdade. meninos, eu penso que passam melhor com essa história de cabelos, tem cabelos crespos, cabelos cacheados, enfim. Meninas sofrem um pouco mais. Você tem algo que foi da tua experiência enquanto menino e bullying, cabelo por ser negro, enfim? Não tenho dúvida. Eu tenho duas certezas do mundo. Existem pessoas que têm percepção a esse tipo de agressão. Tem pessoas que têm uma percepção diferente, mas todos são agredidos. A gente vive num país colonial e que se desenvolve padrão. A própria pergunta do Abinal é uma pergunta sintomática. Qual é o tipo? E quem falou que precisa ter um? Então, se tem um padrão, e não existe um padrão que encaixa 200 milhões de pessoas. Ainda mais uma sociedade tão miscigenada, onde as múltiplas variações vão aparecendo, né? Isso é muito importante. Eu vivi dramas terríveis, sim, terríveis. Eu tinha história de gente... O meu irmão chegou em casa querendo sabonete e esfolou toda a pele. Quando falaram para ele que a pele dele era suja. Tentando se livrar. Isso é agressivo demais. Mas, geralmente, se isso não é colocado como sabedoria pelos pais, a transformação não é no senso de dignidade. Essa indignidade se transforma em ódio. E aí é uma questão muito mais complicada de se resolver. Por isso que isso tem que ser acompanhado. E eu repito o que eu disse no último bloco. Os pais precisam se antecipar. Tem duas meninas aí, como eu já disse, a Larissa, que é profissional dos cabelos cacheados. Bem-vinda, Larissa, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Faz tempo que você trabalha com essa belezura toda de cabelos? Tem 5 A começar anos. pelos seus, que são lindos. Muito obrigada. Tem 5 anos que eu trabalho com cachos. E o que você vai fazer aí no cabelinho? Aqui nós vamos Da? finalizar Da? da Alice. Alice, Isso. conta pra gente. Aqui na metade nós já temos o cabelo dela finalizado e eu vou mostrar como que faz para poder chegar nesse resultado. Que é geralmente a dúvida que Porque a se ele maioria tivesse lavado, solto, ele não estaria tão com os cachos tão Definido. bem formadinhos assim. Tem Exatamente. uma técnica aí, é disso que você Sim. vai ensinar. Isso. Você precisa apresentar alguns dos produtos em especial? Pode ser água e creme rins. Quem vai lembrar Não. dessa história? Creme rins. Bom, aqui eu vou utilizar... Aleixo. De lá do baú da Dadá. Aqui eu vou utilizar um creme e uma seiva, que é basicamente para poder ajudar a fixar e definir o cabelo. Eu também tenho um borrifador com água e uma escova e um pente com 3 fileiras. É um pentinho bem específico que facilita bastante a finalização. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é soltar o cabelo dela aqui. Vou só colocar uma toalhinha para proteger.
De modo geral, vai pedir que o cabelo esteja molhadinho. Bem molhado. Esse é um segredo, é uma coisa muito importante, porque geralmente as pessoas passam muito produto e isso danifica o cabelo. E aí, com o tempo, ela consegue exatamente o efeito contrário da definição. Certeza. Acho que a própria constituição do cabelo com cachos, ele já impede que ele seja manuseado seco, né? Isso, exatamente. E aí o creme e a água vão agir no cabelo para que ele possa ficar definido e não o excesso para maquiar. Ok. E tem uma variedade de cremes bons hoje em dia, né? Leva em consideração até mesmo as voltinhas do cabelo. Como diz que cacho número 1, 2 e 3, como é que diz aquela gradação? Geralmente a gente chama de nomenclatura, né? Da Que curvatura é de cada curvatura cacho, dos né? cachos. Aí tem dos ondulados até do liso, dos ondulados, cacheados e até os crespos. Perfeito. O dela já é um mais cacheado e ele tem a raiz levemente mais ondulada. E aí aqui a gente vai dividido em seções. Eu prendo o restante. Eu posso pedir para Alice dar uma giradinha para sua Pode, esquerda para lá, só para pegar um pouco mais aqui da sua nuca, por favor. Isso. Agora, até o creme que ele é usado, é qualquer creme ou tem que ser algum mais específico? A Darlene falou de creme rinse, né? Acho que nem fabricam mais hoje em dia. Não, Abinal. Não, Abinal, pararam de fabricar há 30 anos. 30 A anos, né, Larissa gente? nem sabe o que é isso, Abinal. Mas tem algum tipo de creme específico para alguns tipos de cabelo ou é Sim. meio geral? Geralmente eu posso dar algumas dicas com alguns critérios para poder saber escolher os produtos, né? Então a primeira coisa é que existem algumas técnicas que foram criadas para cuidar do cabelo cacheado. E tem uma técnica que se chama no e low poo, que é quando você utiliza produtos que têm bastante ou pouca espuma. É basicamente produtos que não têm algumas substâncias que os produtos de mercado geralmente têm, como silicones, petrolatos, parabenos, que são coisas que funcionam como maquiagem no cabelo. E aqui a gente utiliza produtos que são mais naturais. Então, o fato de um shampoo não ter sulfato, ele vai ser mais hidratante, não vai ser tão adstringente, consequentemente não vai tirar os nutrientes do fio. E quando a profissional é boa, né? Ela sabe tudo, conta uns negócios maravilhosos. Sensacional. Vai chegar na loja, vai no fundo do supermercado, pega qualquer creme e leva. Se você quer o cuidado adequado para o cabelo cacheado do seu filho, é bom ter essas informações. Mas o mercado está cheio, viu, Abinal? Verdade, De né? bons cremes para esse objetivo aqui. É verdade. Agora a gente está no inverno, né? Boa parte do Brasil, aquele frio. E aí no frio, a gente não lava o cabelo geralmente com água mais fria, né? A gente às vezes lava com água quente mesmo, né? Isso pode trazer alguns prejuízos para o cabelo também, água quente no couro cabeludo? Isso danifica bastante o cabelo, porque a água quente, ela abre a cutícula do fio. E uma questão que está diretamente ligada com a saúde do cabelo é a cutícula. Então, se a cutícula está muito aberta, ela perde nutrientes. E faz com que um cabelo cacheado, por exemplo, dê muito nó. E essa é uma queixa que geralmente as mães têm, né? Que o cabelo dá muito nó, acaba sendo muito doloroso para a criança para poder desembaraçar o cabelo. E essa é uma dica que eu dou para as mães. Além de utilizar bons produtos, usar a água não tão quente para não ser tão adstringente. E o cabelo crespo, ele tende a ser mais seco do que oleoso, né? Sim, na verdade a curvatura, o couro cabeludo ele produz óleo, porém a curvatura dificulta que o óleo chegue nas pontas do cabelo, fazendo com que as pontas fiquem mais ressecadas. Por causa da curvatura. Exatamente. Você toca num assunto assim fundamental para o tema de hoje, que tem a ver com autoestima e essa percepção de valor. Até mesmo no ato de uma mãe, enfim, de quem quer que seja, que cuida do cabelo da criança. Se nesse momento em que o cabelo está sendo cuidado, o movimento é brusco, bruto, as palavras são de pressa, de irritação, ai que horrível esse cabelo, que trabalho que dá, eu vou cortar esse cabelo. Esse desmerecimento do cabelo justamente comunica para a criança de que ela inteira é inadequada. O cabelo dela não é legal. Não! Então, na hora que você fala a respeito do cabelo, do mesmo jeito como você fala da cor da pele, dos olhos, se é magro, se é gordo, qualquer coisa que você diga é sementinha que cai no ouvido e cresce no coração da criança e geralmente isso vai significar uma autodepreciação. Então, mãezinha, vai cuidar do cabelo do seu filho, da sua filha, tenha cuidado. Nesta hora, você está comunicando a ela valor ou desmerecimento.
Então, seguir esse passo a passo, isso não aparece aqui do nada. Isso é para dizer para você exatamente isso. O modo de cuidar do cabelo de uma criança é o modo com que você comunica a criança se ela é amada ou inadequada. Se a mãe não gosta, não tem paciência com o cabelo da criança, quem terá? E Pensa Darleide, e tem uma coisa muito importante a ser acrescentada nisso, né? Esse cabelo, ele é um traço genético. Ou ele veio da mãe ou ele veio do pai. Então, a maneira como você cuida do seu cabelo e fala do seu cabelo é uma comunicação direta, porque você vai tratar a criança com carinho do cabelo dela. Mas você quer a todo custo se livrar do seu, ela está entendendo. Quando a gente, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito em casa é deixar bem claro para outras crianças e outras pessoas que têm uma aparência ou um cabelo igual delas, de que aquilo é bonito também. Porque eu vou lá, vou tratar, mas eu evito a qualquer custo ela entender o recado. Exato. E isso é afeta profundamente. Inclusive, as minhas meninas têm os cabelos tratados Com a Larissa? Ó, deixa eu até Verdade. aproveitar, São perguntar para lindos. Alice, né? E deixa eu perguntar para Alice, em algum momento, Alice, você já pensou assim... A Alice está sem microfone. Não, ela está Aí com o você microfone transmite, ali. tá? Ah, Isso. tá bom. Ela, em algum momento você já pensou assim, eu não gosto do meu cabelo, do jeito que ele é, queria ter cabelo diferente. Em algum momento você já pensou assim ou não? Quando eu era pequena, eu fazia concurso do Miss. Eu queria alisar ele, porque toda vez que eu ia desfilar, eu pedia pra minha mãe alisar ele. Eu gostava muito dele liso. Hoje em dia eu não gosto mais. É mesmo? Olha, ela Coisa participar mais- do concurso de Miss, menina. Você já sabe que vontade que eu senti, né? O quê? De levantar daqui, ir lá Dar um apertar, abraço dizer nela, coisa apertar. linda. Ai, Mas meu Deus. hoje, como é que você vê o seu cabelo assim? Como você se sente com o seu cabelo cacheadinho, lindo do jeito que ele é? Eu acho ele bem bonito depois que eu comecei a ir lá no Salão Bela de Raiz. Ele começou a ficar bem mais bonito. Que coisa linda, hein? Então, ó, Bela de Linda. Raiz aí, um abraço para a Jéssica e para toda a equipe lá. O Vanderlei, grande abraço para meu amigo Vanderlei. Trabalhou por muito tempo com a gente na Rádio Novo Tempo, né? Então, um abraço para todo o pessoal aí da Bela de Raiz que faz um serviço bom. maravilhoso, né? Gente boníssima. Ô, Larissa, você não economiza muito no creme. Não porque você não seja econômica, mas parece que o cabelo, na hora de modelar esses cachos, vai pedir água, creme, numa quantidade que faça, que complete o trabalho esperado, né? Exatamente. Na verdade, eu utilizo menos produto do que a maioria das cacheadas que geralmente Porque vão você definir o usa a cabelo. técnica de misturar com a água e causar essa Isso. emoliência O maior. cabelo ele consegue absorver o produto e então define o cabelo, ao invés de só encapar e encher o cabelo de produto. E como que se identifica na hora de comprar qual produto que é aquele que você definiu aí, né? Aquele que vai hidratar profundamente, né? Hidratar de verdade, ou aquele que vai só encapar? Como que eu Isso. acho isso no mercado? Geralmente eles vêm escrito liberado para no ou low pool, ou livre de parabenos e silicones. O shampoo geralmente ele vem escrito liberado, ou então sem sulfato, que são coisas que dá para até pesquisar na internet quais são essas substâncias que danificam o cabelo. Então não é necessariamente um tipo de creme, é a qualidade dele. Exatamente. Ele precisa ter ativos, óleos vegetais na composição para tratar de fato o cabelo e não só maquiar. Isso porque a Bela de Raiz trabalha com essa dinâmica, né? Mas há pessoas que nem têm ideia desse conteúdo, mas fica aqui a dica, porque o Entre Família só ensina coisa boa para você, né, minha gente? E quando ela fala assim que tem creme que é só maquiagem, justamente não faz o trato do cabelo, fica só aquele silicone, aquela coisa por fora, e ali tem um tratamento. Você está fazendo um efeito com o próprio pente, mas há outras, tem fitagem, tem. Para enrolar-se no dedo, já volta aí com você, Ok. tá? Cláudia, você teve esse tipo de cuidado com as suas meninas? Tive. Inclusive, eu esqueci de falar, eu educo pelo exemplo. Então, a primeira coisa que eu fiz, quando eu falei, vou escrever o livro das princesas encaracoladas, eu parei de alisar o meu cabelo. Tinha que ser, né? Ou seja, eu falei, como que não adianta eu escrever bonito, ter as ilustrações bonitas, sendo que eu não me aceito, porque eu não me aceitava, eu não gostava do meu cabelo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi estar em transição capilar, não alisar meu cabelo. Hoje eu não sou mais escrava da escova progressiva. Quando eu molho meu cabelo, está todo cacheadinho, está todo lindo. E hoje eu consigo me olhar no espelho e me aceitar, coisa que eu não fazia antes. E foi interessante também que quando a Agatha viu o meu cabelo, como o meu cabelo era realmente, ela falou assim, nossa, mamãe, o seu cabelo é lindo.
Porque antes ele vivia o tempo todo espichado, escovado, com progressiva. Interessante que as meninas não viam nem em você uma referência para elas, né? Porque Não. você alisava o seu. Alisava o meu cabelo. Hoje eu não faço, quer dizer, já tem alguns anos que eu não faço progressiva, nenhum procedimento, mas eu mantenho escovado. Mas é legal, quando seco, diz assim, aqui é Isso. meu cabelo, Esse é o meu né? cabelo. É o meu Agora eu tenho os cabelo. meus cachos definidos novamente. Claro que você tem a liberdade, quer usar meu cabelo cacheado ou não, tá tudo bem. A gente está falando de algo mais para além disso, né? É o esconder. Ai, meu Deus, esconde. Aí vão dizer que eu não sou princesa. Claro que é, menina. E eu perguntei de técnica, tem fitagem, tem enrolar com o dedinho. Por que você escolheu para o cabelo dela só o pente? Só porque é mais rápido na TV? Exatamente. E também é porque é geralmente mais prático. Existe finalização e existe texturização. Geralmente a texturização ela vai mudar um pouco mais a curvatura do cabelo. E aí acaba durando um pouco mais também. Porém, a finalização com a fitagem é algo mais natural, que vai ser mais fiel ao tipo de curvatura dela, sem modificar muita coisa. Então a gente pegou mecha a mecha e veio passando o pente e distribuindo o produto por todo o cabelo. E sempre com bastante água. Aí deixa secar. Aí pode deixar secar naturalmente ou pode secar também com um difusor, que é esse aparelho aqui que encaixa no bico do secador para poder secar o cabelo. Aí uma dica que é muito importante na hora de utilizar o difusor é sempre que for movimentar o secador, sempre que for tirar para colocar numa outra região, manter o secador desligado, para não levantar frizz e tudo mais. Então, por gentileza, simplifica como é que o cabelo põe sobre. Dá para o encaixar difusor, assim. Encaixa aí. Porque E ligar o Abinão secador. nunca tinha visto esse negócio. Não sabia nem como é que funciona. Vamos fazer aquele exercício de novo, Alicia? Dá aquela giradinha para sua esquerda. E aí o câmera vai mostrar. Põe agora sobre o difusor, Lari. Pode pegar Assim, delicadamente o cabelo sem movimentar muito. Outro segredo é não mexer muito enquanto o cabelo estiver molhado. Porque isso é o momento de dar frizz e bagunçar o cabelo. Então, quanto menos você movimentar o cabelo, melhor. Então, ó, tá aí. Secandinho. Agora parou o secador. Aí eu posso tirar Tirou, pega e colocar em outra mecha. região. Para secar mais a parte da raiz, é só encaixar assim, que não tem problema. E quando for as pontas, só encaixar as pontas. Entendeu, Abinão? Que legal, hein? Pega a Rapaz. dica, viu? Uma última perguntinha antes de me despedir de você, Larissa. E o seu cabelo, que é bastante volumoso, você mesma tem esse trabalho, é diário, é semanal. Como é que você cuida do seu para ele ficar desse jeitinho, lindo, maravilhoso? Do meu cabelo eu não faço a fitagem. Geralmente eu dou uma iluvada, que é para poder distribuir bem o produto. E depois, no final, eu só dou uma sacudida e ele já define sozinho. Como é sacudida? Como é? Sacudiu? Linda! Obrigada, Lari. Fica aí nosso agradecimento para você também, a lindeza da Alice. Obrigada ao Bela de Raiz. Muito obrigada a você também, Cláudia. Sou eu quem agradeço a oportunidade de passar a mensagem do livro das Princesas Encaracoladas. Então fica o convite para o pessoal de Belo Horizonte. Belo Horizonte. O lançamento do livro no dia 8 de agosto, às 18 horas, na livraria Leitura do BH Shopping. É uma quinta-feira. Muito bem. Amores, nós vamos para o intervalo, todo mundo de cabelo bonito, amando e se amando, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e nós não vamos rejeitar aquilo que é característico nosso em Deus, que nos faz diferentes, porém todos belos, bonitos. Beijo para você que está com a gente até agora e vai continuar. Chamo você para ligar para o 0 Operadora 12 21 27 31 21, pedir a revista Mente Feliz, que eu sei que está aí desde o começo assim, vou ligar, vou pedir, mas ficou assim, de boca aberta, assistindo ali o trabalho da Larissa com a Alice e a nossa conversa, mas agora é intervalo para você aproveitar e ligar no 12 21 27 31 21 e pedir a sua. Beijo e até já. É isso, de volta entre família. Já pediu a sua revista? Já? Que bom, hein? Ainda não? Tá esperando o quê? Corre pro telefone, liga para cá e peça a revista Mente Feliz. Esse é o seu momento. Peça agora, 12982444449 é o WhatsApp para pedir a revista que chega gratuitamente aí na sua casa, tá bom? Outro WhatsApp que não para por aqui também, qual que é, Darleide? É o da interação, é do Entre Nossa. Família, 983150249. E a gente já joga na tela, você aí de casa que compartilhou com a gente. Eu tô impressionado, Com não quê? precisa nem pedir foto. Hoje o pessoal tá mandando foto, Darleide. Olha que maravilha. Verdade. Ah, que família bonita ali, ó, ao redor de Linda, um hein? bolo. Celebrando. Bolo bonito, minha família linda. Tenho filhos com cabelos lisos e sobrinhos com cabelos cacheados. Ensinamos aos nossos filhos que cabelo e cor de pele não define caráter de ninguém. É a Tatiana de Maracanaú, Aleixo. Valeu, Tati. Que legal.
E eu acrescentaria também que o caráter também não define valor. Isso é muito importante. Cabelo e pele não define caráter, e caráter não define valor. Quem define o valor é Deus. Porque se caráter definisse valor, Jesus não teria morrido por nós, que não tem um caráter de valor. Isso é muito, muito importante no trato que a gente tem para as pessoas. Existe um limite de onde o ser humano, por sua dignidade e por ter sido feito à imagem de Deus, ele não passa. Não passa nem para cima e não passa para baixo, porque Deus não permite. Isso é muito importante. Porque uma maneira muito eficaz de você destruir alguém é desmoralizá-lo. A desmoralização é o assassinato de um coração. É pior do que qualquer outra coisa. Mais uma. Joga aqui na tela do seu Entre Família. Alessandra Rodrigues, boa tarde. Amo esses programas. Ah, Minha filha acabou de completar 12 anos e tem enfrentado algumas dificuldades na escola, como bullying. Já conversei com a direção da escola, mas ela não quer mais frequentar a escola pública. O que devo fazer? olha, a mudança de ambiente precisa ser levada em conta, sim, porque pode ser entendido pela criança de que vocês não levaram em conta o sofrimento dela. E é muito doloroso para uma criança ser exposta diariamente a um ambiente onde ela não é acolhida, não é respeitada, e isso, inclusive, por parte da própria escola. Então, se falta a escola no cuidado com ela, se falta cuidado dos professores, né, que está incluso em ser escola, se falta o bom trato dos coleguinhas com ela e ainda os pais não escutam de verdade essa criança e ela se mantém nesse ambiente, seja igreja, seja escola, seja onde for, se os pais não levam em conta, sim, a possibilidade de tirar ela dali, ela pode entender como estou sozinha, ninguém me enxerga, ninguém me escuta. Então ela internaliza que, de fato, quem pratica bullying com ela deve ter razão. Então leve isso em conta. Claro, tem uma dificuldade, mas vai estudar onde? A escola mais perto de casa. Claro, nós não temos condições de pôr numa escola particular, mas que pelo menos vocês pensem essa possibilidade junto com ela, de que havendo oportunidade, vocês estão trabalhando para esse fim, porque será doloroso ela permanecer ali e não ser ouvida enquanto tal. Faz sentido, meninos? Total. Muito Tá bom. importante. E o treinamento, quando você instrumentaliza alguém para resistir a um mundo hostil, não é um processo de curto espaço de tempo, né? Então, pode ser que o ambiente, isso eu reforço o que a Darlene falou, o ambiente ele vai continuar sendo hostil e o fortalecimento dela não vai ser a curto prazo. Então, se havendo a possibilidade de mudar de ambiente, isso deve ser considerado mesmo. E isso em casa ser tratado com o devido respeito, com o devido amor, com a devida firmeza que isso exige, porque somos nós dentro de casa quem fortalecemos nossos filhos para eles saírem e lá fora enfrentar esse tipo de coisa. Mas se a gente silencia daqui, há um barulho de lá e essa criança fica perdida no meio, não é fugir da situação, mas é tirar a criança dali para num outro ambiente ela poder exercer aquilo que ela tem aprendido em casa, do fortalecimento recebido em casa. Pelo menos mudar de sala, quem sabe? Pensar numa alternativa, né? Verdade. Mais uma. Mais uma, vamos lá. Quem chega pra gente por aqui é a Maria Amélia, de Blumenau, Santa Catarina. Legal, abração pessoal aí de Blumenau. Trabalhar a autoestima dos meus filhos foi fundamental. Temos 3 e o mais velho, com 28 anos, é autista. Graças a esse trabalho, ele sempre foi seguro e se sente muito amado, assim como os irmãos. Puxa, Legal. Que lindo, viu? Parabéns, viu, Maria? Para você, a família toda, por esse trabalho aí com a família, né? Trazendo que realmente todos são iguais, né? Perfeito. Muito bem. Eu ia dizer sobre... Achei que você ia comentar, eu fiquei segurando o fôlego. Mas é dizer assim, um fator importante da construção da autoestima e da autoaceitação, o que mais nós estávamos dizendo? Autoconfiança, passa por também nós trabalharmos a sexualidade dos filhos ou o tema sexualidade. Crianças que em casa, elas são ensinadas a respeitar o corpo, respeitarem a si mesmas, no sentido de quem ele é, menino, menina, sendo acolhido pelos pais em sua identidade de gênero, em seu gênero, essa criança tem muito mais segurança lá fora para também resistir ao bullying. Veja, quem comete bullying escolhe aquelas crianças que são menos propensas ao enfrentamento.
eles têm um radarzinho que liga. Mas Darleide, são crianças, olha o que estou te dizendo. Elas têm um radarzinho ligadinho para perceber qual é a criança mais vulnerável entre os vulneráveis. E passa pelo que ela leva de casa, até mesmo no que diz respeito a como ela se entende sobre o seu corpo, de ser menina, de ser menino, de ser amado, de ser amada, de se ver nesse valor. Então, falar de sexualidade, e é um dos temas da revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, que a gente já ofereceu diversas vezes, e você pode pedi-la hoje também, mas é só para lembrar para você, nenhum tema escapa do ensino à criança sobre o valor que ela possui. Nenhum ensino, tá? Eu me lembro de um dia que eu cheguei, estava voltando do trabalho e tocou o telefone de um episódio que aconteceu com a minha filha na escola, bem novinha, e ela sofreu uma tentativa de bullying. Quem conhece minha filha sabe que foi uma tentativa mesmo. É claro. A minha pergunta, como pai, como professor, educador, foi: eu quero saber se a minha filha reagiu. Aí a coordenadora ficou assim meio constrangida de falar para mim que ela reagiu. Eu falei: sim, ela reagiu e reagiu energicamente. Daqui para frente, qual é a minha posição? Agora eu vou ensinar ela a reagir de forma cristã. Mas se não houver reação, é muito pior do que uma reação, inclusive uma reação violenta. A ausência de reação, ela é uma violência contra si mesmo. Reagiu, beleza, agora vamos dar uma sofisticada nessa reação. Mas a criança tem que reagir, porque ela tá defendendo aquilo que Deus deu para ela defender, dignidade. E ela está pondo limites. Exatamente. Por exemplo, eu falei de sexualidade. Quando a criança pergunta: mamãe, como foi que eu nasci? Papai, como foi que eu nasci? A resposta não é dada, isso implica de a criança não saber quem ela é. Quem não sabe de onde veio, não sabe também para onde vai. Então, se ao longo do percurso alguém disser daqui ou para colar, eu te lanço de um lado para outro, eu não sei administrar. Então, uma simples pergunta ser respondida, e ela é simples modo de dizer, mas ela é absolutamente profunda. De onde eu vim, mamãe? Como foi que eu nasci? Você responde, ela começa a entender da sua origem e do seu valor. Isso tem a ver com cabelo cacheado, tem a ver com o enfrentamento do bullying, isso tem a ver com relacionamentos abusivos serem impedidos de vivê-los. Uma simples questão posta, não fuja da pergunta dos seus filhos. Verdade. Mais uma interação que chega pra gente, participação anônima. Boa tarde. Boa tarde. Tenho uma neta muito amada. Sempre ensinamos a organização, mas ela está com 15 anos e nunca conseguimos que ela seja organizada. Seu quarto é terrível, já busquei ajuda e não conseguimos. O que fazer? Olha, vamos levar em conta primeiro, fazendo uma anamnese assim, todos em casa são organizados? Todos em casa contribuem para a organização da casa ou é uma cobrança feita somente a ela, porque ela é uma menina e ela precisa aprender a casa, mas isso é uma referência da casa? As relações familiares estão ok? Os pais são organizados emocionalmente nessa relação? Há um cuidado familiar no trato um com o outro, porque a bagunça do quarto dela pode estar só sinalizando alguma bagunça interior. Quem sabe uma ausência, uma falta não atendida, quem sabe um descuido com as relações da família apareça no quarto bagunçado. Pode ser. Então pode ser ou só repetição, ou pode ser uma denúncia do que ela entende internamente. E também pode ser uma resistência a essa fala contínua, essa cobrança, que ela diz assim, tá bom, todo mundo diz que eu sou assim, então vou ser assim. E não por um ato de rebeldia, mas um ato de resistência diante de que, uau, ninguém me escuta também. Eu estou querendo dizer uma coisa, elas estão dizendo outra sobre mim. Então dá uma olhadinha nos adultos à volta, nos modelos à volta, antes de cobrar da criança. Depois disso, né, a Leite, como educador, sabe bem, Abinal, você que tem um filho, sabe que muitas vezes a gente quer uma resposta do filho, mas a pergunta que a gente está fazendo, o posicionamento que a gente está tomando não é o adequado. Então a gente faz com que o filho resista. Então desarma, para de cobrar, deixa o quarto sujo, deixa o quarto bagunçado, presta mais atenção nela. Senta mais, dialoga melhor, brinca mais, sorri, torna mais leve, vai limpar o quarto com ela, vai ouvindo enquanto vocês organizam o quarto. Mas essa cobrança também pode ser o excesso dessa cobrança que torna essa menina mais resistente. E qual é o significado de organização para ela? Porque tem 1000 formas de organização, mas vamos pensar nos padrões. Tem pessoas que são desorganizadas porque não estão se importando com o coletivo. Então, isso é um tipo de alerta que a gente tem que pensar, porque daí é uma questão de caráter. Tem pessoas que são desorganizadas porque têm um pensamento acelerado.
Boa. Tem gente que tem o pensamento acelerado ou pessoas hiperfocadas também, ela está pensando em outra coisa enquanto ela age com as coisas, ela vai desorganizar tudo mesmo. E tem pessoas que são desorganizadas porque na cabeça dela aquilo tem um valor menor do que a outra coisa que ela está fazendo. Então, é o que a Darlete falou. Eu estou concordando bastante com você hoje, né, Tô amiguinha? gostando disso? É legal, né? Aham. Legal, isso aí. É olhar para ela, presta atenção nela e veja como ela está comunicando símbolos, como ela está comunicando valores, o que ela está dizendo com isso. Perfeito. Verdade. Eu sei defender desorganizados. Boa. É o homem do mundo das ideias, vai ficar perder tempo organizando coisinhas, né? Gavetas. Eu faço tudo desorganizadamente. Depois que eu fiz o que eu tinha que fazer, eu volto para organizar tudo. Eu não consigo organizar enquanto faço outra coisa. Meu cérebro não permite. Mas isso tirou de mim um enorme peso. Mas você então não é desorganizado. Não, é que a minha Você tem um organização processo é diferente diferente. da O processo expectativa é do diferente, outro. né? Exatamente. Exatamente. E aí tá tudo bem. Verdade. Tá tudo bem. Até na cozinha, na hora de cozinhar, eu também. Antes eu deixava aquela bagunça toda, eu comecei a tentar trabalhar isso. Conforme eu ia fazendo uma coisa ou outra, ia guardando, colocando já tal. A gente vai aprendendo, né? Tem dado certo. Às vezes, enquanto vou guardar, deixo queimar um arroz, uma Às coisa vezes eu outra junto lá. o dinheirinho e levo para comer fora. Ajuda muito Pronto, também. resolvido o Ajuda problema. bastante. Perfeito. Gente, joga na tela aí do que eu vou falar agora. Anjos da Esperança, você sabe, né? Anjos da Esperança são essas pessoas incríveis que fazem com que a gente esteja aqui 24 horas por dia falando de esperança, falando do amor de Jesus, anunciando, né, que breve Jesus voltará aqui, ó. O Cito já deu uma fugidinha. Tô dando uma ajustadinha aqui de vez em quando. O regime tá dando certo, pastor. E, gente, falar de Anjo da Esperança é falar daquela esperança que a gente tem no nosso coração de breve ver Jesus voltar. Você tem esse desejo no coração também? Tem? Pois é, os Anjos da Esperança também. Sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus, ele vai voltar muito em breve, né? A gente tem visto vários sinais, mas o principal sinal que ele disse, qual que é? Pastor Aleixo, me corrija se eu estiver errado, viu? Tomara que você não esteja para não precisar corrigir. Pois é. A gente vai ouvir, como a gente tem ouvido, né? Falar de guerras, rumores de guerras, epidemias, tantas coisas acontecendo, mas ele diz, ainda não é o fim. E quando ele diz que esse evangelho, né? Que quando o evangelho for pregado a todos os povos, a todos os cantos, aí sim virá o fim. É isso, pastor Aleixo? Exatamente, Abinão. Minha gente, é isso que os Anjos da Esperança estão aqui para fazer, para abreviar a volta de Jesus, falar para o máximo de pessoas que a gente puder que breve Jesus voltará. Tem aquela pessoa especial que você quer rever quando Jesus voltar, no dia da ressurreição? Então nos ajude a pregar aos quatro cantos que breve Jesus voltará. Nos ajude, a TV Novo Tempo está aqui para isso, para levar essa mensagem. Então seja um anjo da esperança. Entre em contato com a gente, fazendo a sua doação, ajudando a manter a Rede Novo Tempo de comunicação. Pode ser pelo telefone para entrar em contato e saber quais são as formas de doação. 0, o código da operadora, 12 21 27 30 30. Entre em contato com a nossa equipe, que fica até às 11h30 da noite, tá? Ou então, se preferir, faça uma doação agora mesmo através do Pix, que é o e-mail. A chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou? anjos@novotempo.com. E vamos juntos levar esperança para o máximo de pessoas que a gente puder. Combinado? Então tá certo. Pastor Aleixo, nosso momento especial de reflexão. Uma criança estava, depois de muita insistência, passeando num parque com a sua mãe. Foi um dia gostoso. Eles andaram, fizeram muita coisa. Um parque desses grandes, que tem muitas coisas, animais, árvores, lagos. E na volta, aquela mãe exausta, voltando para casa, o seu filho correndo pela frente, a calmaria do passeio foi interrompida por um grito horroroso de uma criança em perigo. A mãe correu e viu a pior cena da vida dela. A criança estava andando do lado do lago e foi atacada por um crocodilo. Agarrou as pernas da criança e estava puxando para dentro da água. A mãe não pensou, como nenhuma pensaria. Ela correu para puxar o filho dela de lá. E grudando pelos braços do menino, puxava, e o crocodilo puxava também. E ela entrou em luta com aquele bicho. E ela tirou o menino de lá. Mas quando ele saiu de lá, ele estava muito ferido. Muito. Cortes profundos, partes muito sérias e vitais afetadas. E ele foi quase à morte levado ao hospital. Mas sobreviveu.
muitos traumas, muitas lágrimas, uma intervenção psíquica séria precisou ser feita e a notícia se espalhou. Quando o menino estava em condições já de conversar, uma repórter foi fazer uma matéria sobre a notícia que correu do menino que foi atacado no parque e uma mãe heroína que o salvou. E dentre tantas perguntas que ele respondeu, a repórter chegou para ele e começou a falar dos seus medos. E disse para ele assim, o que você tem mais medo depois da história? E ele respondeu, ela falou assim, e como você lida com as suas lembranças? Porque eu estou vendo aqui e você está cheio de cicatrizes profundas. E quando eu vejo essa cicatriz nos seus braços, eu fico emocionada. Como que você faz para não chorar? Ele disse, moça, as cicatrizes que você vê na minha perna são dos dentes do crocodilo. Mas essas cicatrizes que você está vendo nos meus braços não são dos dentes do crocodilo. Esses cortes nos meus braços são das unhas da minha mãe. E quando eu estou chorando, eu olho para elas. Deus é assim. Às vezes a gente está olhando para o mundo e pensando qual é a razão das nossas cicatrizes. Mas elas são de braços que não permitiram que o mal nos levasse embora. Cicatriz, ela não é só um símbolo de uma dor. Cicatriz é o símbolo de uma dor que foi superada, de uma ferida que foi curada. Deus disse para Moisés falar a Faraó, Israel é meu filho. O que ele está dizendo, e isso é muito importante ao falarmos com os nossos filhos, que toda a história começa com Deus. Ao contar a história dos seus filhos, ao falar para eles como é que eles vieram ao mundo, não começa com você, começa com Deus. Quando a história de João Batista era contada, começou com Deus a história. Quando a de Moisés foi contada, começou com Deus a história. Quando a história de Sansão foi contada, começa com Deus. De Isaac começou com Deus. Mas não estamos falando de heróis. Nós estamos falando de seres humanos. A sua também começou com Deus. E ficam assim 3 coisas importantes que constroem a nossa dignidade. Você é importante porque sua história começa com Deus. Você é importante porque você começou aqui para fazer uma coisa importante. E terceiro, a importância das coisas que você faz é porque todas as outras pessoas precisam de você porque são importantes para Deus. Tudo começa com Deus e o que começa com Deus termina com Ele também. Amém. Fantástico. Sensacional. Obrigada, meus amores. Até amanhã. Golpes pela internet. Uau. Já sofreu algum? Quer saber como fugir? Então não perca. E no vídeo de saúde falando sobre doença celíaca. Não perca. Até mais.